A, então eu posso trabalhar a história da abelha. Então eu posso botar lá uma imagem que tem uma abelha, sei lá, numas flores. E aí eu posso falar uma história, ou boto aquela imagem, ponho lá, faço uma contextualização com o pai ou com a criança, e aí a criança começa aprendendo o som, a grafia da letra, né? E aí ela começa a desenvolver o princípio alfabético, e aí é interessante desenvolver também outras habilidades. Vocês estão entendendo o que é um passo a passo? Uma estruturação, né? Então eu preciso entender, então, o que eu quero que essa criança aprenda? Lembra que eu tenho que ter um planejamento bem estruturado? Eu tenho que saber o quê? Ela tem que conhecer a letra A. Então, professor, conhecer a letra A é muito amplo. Identificar o som, o nome e a grafia da letra A. Isto é uma lição de ensino remoto, porque eu estou botando um objetivo específico para essa criança estar desenvolvendo. Identificar a letra A, o nome da letra, o som e a grafia. Então, ao final desta atividade, esta criança ela tem que saber o nome, a grafia e o som da letra A. Então, depois eu vou dar alguns exemplos para vocês também, tá? Então, vocês estão entendendo que você tem que ter um planejamento muito bem estruturado. Então, você quer fazer o quê? Então, qual que é a base aí do seu município? Como que vocês trabalham? Então, você vai começar a trabalhar com as vogais? Então, jóia. Então, primeiro a identificação das vogais, depois a diferenciação das vogais, depois o reconhecimento dessas vogais, depois você vai fazer o quê? A comparação, para ver essa questão da diferenciação, se ele sabe quais são as letras e os sons. Então, você tem que entender de objetivo, o que você quer. Gente, é a boa e velha didática. É a boa e velha didática. Só que qual que é o problema? A gente não sabe o que vem primeiro no processo de alfabetização. E por isso que a gente fica perdido. A gente fica dando letra e fica dando um monte de coisa e a gente não sabe como estruturar isso para os pais estarem trabalhando. Tá bom? Então, primeiro a gente mostra a letra, depois a gente faz o som, depois faz a grafia, depois a criança tem que reconhecer esta letra em várias palavras que tem essa letra. Ela percebeu o som dessa letra em várias figuras que tem. Cada atividade dessa é um objetivo. E aí a gente vai estar fazendo o quê? Um fortalecimento desse processo de alfabetização. Vocês estão entendendo onde que eu estou querendo chegar ou não? Vocês precisam ter um bom planejamento. A gente consegue fazer alfabetização online sim, remota sim, mas tem que ter um nível muito grande de planejamento. Vocês têm que conhecer muito bem isso que a gente está desenvolvendo. Então, vamos só rapidinho para o conceito do que é alfabetização, né? A alfabetização, a gente não tem um conceito entre aspas definido, né? O que é alfabetização. Mas eu gosto muito desse conceito aqui do José de Moraes. Alfabetizar é ensinar a ler e a escrever no sistema alfabético, é tornar alguém capaz de utilizar o alfabeto. Então, o que eu falaria para vocês em épocas de pandemia? O que eu focaria? Luciana, no que você focaria? Se fosse a questão o que você focaria em relação a isso, né? Bom, você focaria primeiro, a criança ela tem que saber o nome da letra, o som da letra e a grafia da letra. Por quê? Porque nós estamos no sistema alfabético. Então, alfabetizar é ensinar a ler e escrever no sistema alfabético. É tornar alguém capaz de utilizar o alfabeto, de juntar as letras lá, os sons e formar palavras, e fazer leitura e fazer escrita. Então, a primeira coisa... Mas para você, no processo de alfabetização, qual vem primeiro? Primeiro, a criança aprende a ler e a escrever. E depois, a criança usa a leitura e a escrita para aprender as coisas. Primeiro, a criança aprende a ler e depois a criança aprende a escrever. Tá? O que é ler? É decodificação de alfabeto. No primeiro momento, não é o final. Mas no início do processo é decodificação. E o que é escrita? É codificação. No início, não é o final. Esse é o objetivo inicial do processo de leitura e de escrita, não é o final. A gente não quer que a criança fique decodificando. Mas para o início, ela tem que entender como funciona o alfabeto, como funcionam os sons do alfabeto e como eles se juntam. É isso que é alfabetização, tá bom? E esse daqui é um dos maiores pesquisadores do mundo em alfabetização. É um dos maiores neurocientistas, né? O Dr. José de Moraes, ele se eu não me engano, ele é na Universidade de Luxemburgo. Então, ele tem muitos trabalhos publicados que falam sobre isso. Lembrando sempre que a gente vai trabalhar com educação baseada em evidência.
Aí a gente fala daquele conceito básico que a gente sempre fala, né? Aprender a ler ou ler para aprender. Então, primeiro eu tenho que aprender a ler. Primeiro. Mas logo depois que eu tiver rapidez nessa leitura e fluência, eu vou ler para aprender todas as coisas, tá bom? Então, é isso, tá? Então, no início, a gente não quer que a criança fique lá decodificando, não. Mas no início, a criança precisa desse processo de decodificação, para que depois ela utilize a leitura para aprender tudo que ela tem. Mas ela tem que ganhar competência, tá bom? Vamos continuar. A alfabetização como resultado de um processo, então a alfabetização, ela é um processo de habilidades específicas. Então, eu preciso aplicar, praticar, de acordo com o contexto. Então, eu posso utilizar as letras, pegar um tema gerador e trabalhar som de letra, junção de letra. Aí, depois, eu vou trabalhar com sílaba. Lembrando que o nosso sistema de escrita, ele não é silábico, ele é alfabético. Então, aquele negócio de mama, mimamu, lala, lilalu, dada de dodu, isso não. Isso, mas você não mostra isso? Eu mostro depois que a criança entende que o com A fica ma. Aí sim, né? Agora eu mostrar que existe ma, meme, mamu para ela decorar, aí a criança fica assim, ó, macaco, mamadeira, mama, de, mamadeira. Sabe aquela criança que fica decorando os pedacinhos de sílaba? E a criança nunca sabe, coitada, ela não entende que é só ela juntar som que ela já tem as sílabas. Então a gente precisa entender isso, tá bom? Então vamos lá. Aplicado e praticado e situado de acordo com o contexto, processo de aprendizagem, e a gente quer o quê? O domínio do texto. Ninguém quer que a criança fique lá falando ivo, via, uvo, boi, baba, tá? No começo, a criança vai ter que aprender a decodificar algumas palavras, mas isso é o início para ela ganhar rapidez leitora, para ela poder ler outras coisas, tá bom? É importante a gente entender isso, tá? Aqui a gente tem aquele famoso texto que eu gosto muito de mostrar para vocês, né? Que é o texto que fala que ler e escrever tem prazo, que o processo de leitura e de escrita, o cérebro está mais aberto para estar aprendendo aí leitura e escrita a partir dos 6 anos, até no máximo 8 anos. Então, toda a área do desenvolvimento da junção que eu expliquei, lembra ontem para vocês lá? Que eu e o Clay falamos bastante, da parte visual e auditiva, né? Essa parte, ela tá bem desenvolvida mais ou menos dos 6 aos 7 anos de idade. Então, a gente precisa aproveitar essas fases para estar desenvolvendo aí as crianças, né? E aí, a gente tem uma imagem aí do cérebro, né? E eu não vou entrar aqui, porque a gente tem bastante slide ainda para mostrar. Nossa, a gente já tá com quase mais de 1.000 pessoas entre Instagram e Face e YouTube. Muito legal. Então, aqui a gente tem bastante, ó, estão vendo? Bastante áreas mostrando esse desenvolvimento cerebral que a criança tem nessas áreas de desenvolvimento. Então, voltando aqui para os conceitos de alfabetização, né? A leitura, ela faz parte de um modelo cultural. Não adianta você ensinar a ler e escrever só mandando lista de palavras. Você tem que fazer ensino direto, instrução explícita, explicar para a criança o nome do A, o som do A, a junção do A. Você tem que falar sobre isso. Porque a leitura é algo inventado, leitura escrita é inventado, não é igual aprender a falar. Aprender a ler e escrever não é igual a falar, tá? Ela é interacionista, por quê? Porque ela depende de um processo maturacional e social, tá? Ela é desenvolvimental. Por que é desenvolvimental? Porque se eu tenho uma estimulação de habilidades precursoras, como consciência fonológica, vocabulário, compreensão auditiva, conceito de impressão, que é saber que a escrita é da esquerda para a direita no português, né? Se eu tenho noção das letras, do princípio alfabético, tudo isso ela acontece no desenvolvimento. Por exemplo, crianças de 0 a 3 anos, elas são mais impactadas pelo vocabulário do que se você mostrasse letra para essa criança. Então, conta história para criança de 0 a 3 anos. A partir dos 3 anos, pode começar a mostrar uma letrinha ou outra. A partir dos 4, já pode mostrar letrinha, som, brincar, né? Para os 6 anos, ela já conhecer todas as letras, todos os sons, tá entrando em consciência fonêmica e a alfabetização vai ser muito mais rápida, tá? Ela é sistemática. O que é sistemático? Sempre. Ela tem organização. Por quê? Porque leitura e escrita, ela depende de estruturação cortical, de simples para complexo. Por que a gente fala que no início a criança ela começa num processo de decodificação? Ela começa lá, bo, lá, chá,
Bolacha, bolacha, bolacha! Uau, aprendi a ler bolacha. Aí ela vai para outra palavra, né? Por quê? Porque ela tem que ganhar rapidez nessa decodificação, porque quanto mais rapidez ela ganha, melhor ela vai aprender a ler. Qual que é a maior dificuldade que a gente vê hoje das crianças, gente? As crianças pegam um texto, por exemplo, elas ficam assim, leitura, parte. O que você leu? Peraí, vou ler de novo. Quem nunca viu isso? Por quê? Porque ele não tem essa rapidez, essa fluência e essa compreensão leitora rápida, né? Que não, a palavra, ela tem que estar colocada junto com o significado dessa palavra, gente. Então, por isso que fica aquela leitura catamilho. E leitura catamilho, memória de trabalho não vai fazer decodificação. A leitura de memória de trabalho não vai juntar tudo e vai dar significado. A leitura ela tem que ser rapidinha para que o significado colhe lá e a criança, é isso. Tem que ser rápido. Por isso que um dos maiores indicadores para melhora de leitura é leitura de palavra. Leitura de palavra é muito importante para a criança, tá? Ela tem os aspectos cognitivos, porque eu tenho que partir da percepção de sons, de fala, consciência fonológica, por exemplo, né? Eu tenho que perceber rima, aliteração, eu tenho que perceber consciência de palavras em frase, eu tenho que perceber consciência fonêmica, por exemplo, cabelo, eu tenho 3 pedaços. Cabelo, aqui é o K, aqui é o B, aqui é o... Eu faço a criança pensar sobre a forma, sobre o som das palavras, né? Então, ela tem aspecto cognitivo, aspecto visual, porque a gente também tem que trabalhar a percepção visual dessa criança, aspecto grafomotor, porque eu também tenho que trabalhar a coordenação motora, porque essa criança vai precisar escrever, né? Hierárquico. O que é hierárquico? A gente quer inventado de trás para frente, a gente quer mostrar texto e a criança aprender a ler mostrando o texto, mas não é assim que funciona. A gente tem que partir do som da letra, para a junção silábica, para a palavra, para a frase, para texto. Ela é hierárquica. Se eu pulo isso e faço direto o silábico e não explico o fonêmico antes, o que acontece? Essa criança vai decorar a sílaba. E o nosso sistema ele não é silábico. O nosso sistema é junção de sons. Bom? E também eu preciso muito de estimulação ambiental. Eu preciso que tenha leitura, que tenha escrita, que tenha atividades, que tenha todas essas coisas junto com a criança para ela também estar sendo estimulada. Meu Deus, já é 9 horas. Então, como eu falei, é desenvolvimental, ela é sistemática, ela é cognitiva, ela é hierárquica e ela é ambiental. E aqui eu acho muito legal, e eu quero parar nesse slide aqui, porque justamente nesse slide é o que a gente vê na maioria da nossa população. Muitas crianças, elas só têm a escola para se alfabetizar. Muitas crianças, elas têm esta situação que a gente sabe. Eu fui professora de escola pública muito tempo, e a maioria dos meus alunos eram desse jeito, né? Eles viviam em condições extremas de pobreza, extrema de falta de tudo que essa criança tem. Então, para crianças assim, quanto mais a gente vê o ensino estruturado, mais a gente vê que para essas crianças é muito importante. E acreditem, para essas crianças saírem do estado que elas estão, que é essa situação social terrível, eu não vejo outra situação, eu só vejo a educação. E não dá para a gente falar em educação sem falar em alfabetização. Não dá. Não dá para eu falar que eu quero um leitor proficiente se eu não alfabetizo essas crianças direito. Não dá para eu falar que eu quero um leitor reflexivo se ele não sabe nem juntar o B com A. Não dá para eu falar que eu quero uma criança que aprenda e que vá além, que seja criativa, se a criatividade ela parte também de experiências na parte da alfabetização. Ninguém cria a partir do nada. Então, eu acho que é muito importante a gente começar a parar, pensar e olhar para isso. Porque quando a gente vê um país igual o nosso, né, com essa questão social, com essa questão política, a gente não vai ter pessoas votando direito se a gente não alfabetizar direito essas crianças. As crianças, os votantes de amanhã são as crianças de hoje. Então, ou a gente pega essa situação pra gente, deixa desse negócio de governo, porque de verdade, gente, muitas vezes o governo não vai fazer nada, quem tem que fazer é a gente, arregaçar as mangas e fazer o que a gente pode, porque essas crianças muitas vezes só têm a gente. Eu lembro muito dos meus alunos, então eu fico emocionada porque eu sei que eu fiz a diferença na vida de muitos dos meus alunos, eu sei que eu ajudei muito eles, poderia ter ajudado mais, né? Mas eu sei que eu pude fazer a diferença
E eu sei que tem muitas pessoas aqui que querem fazer a diferença e vão fazer a diferença. Então, só o fato de vocês estarem aqui, segunda-feira, 9 horas da noite, vendo essa doida falando até agora, né, e mostrando isso, mostra que vocês têm, sim, esse comprometimento e também estão vendo sentido no que eu estou falando, né? Porque senão a gente não estava, assim, olhando para isso dessa forma aqui com que a gente está entendendo e está vendo. Não é verdade, gente? Eu amo falar disso, assim. Bom, então, tem pesquisas que falam sobre a melhor forma de alfabetização, tem educação baseada em evidência, aqui a gente tem todo mundo sabe, né, que eu sempre cito aqui o National Reading Panel, que é uma ampla revisão que fala do que é importante aprender a ler e escrever. Então, vamos lá, o que é importante para você ensinar aí no seu processo de ensino remoto, professor? Consciência fonêmica, professor, vai fazer atividade que trabalha a consciência fonêmica na criança. Detalhe, olha o objetivo, eu quero que essa criança o quê? Identifique, eu quero que essa criança assimile, eu quero que essa criança reconheça, eu quero que essa criança numere, eu quero que essa criança faça o quê dentro das habilidades de consciência fonêmica? Eu quero que ela segmente, eu quero que ela faça uma síntese, eu quero que ela faça uma análise, eu quero que ela manipule os fonemas, tá? Eu preciso também alfabetizar com princípios fônicos, com metodologias de abordagem fônica. O que são essas metodologias? São metodologias que partem do ensino do som, mas esse som ele vem depois de eu trabalhar consciência fonológica e consciência fonêmica. Eu preciso desenvolver vocabulário, então eu preciso ler para as minhas crianças, fazer com que essas crianças elas tenham um nível melhor de vocabulário. Eu preciso trabalhar fluência, leitura de palavras, por exemplo, e compreensão, tá bom? Então, é isso que a gente tem que trabalhar com as crianças. Então, o que vocês vão fazer em ensino remoto na alfabetização? Vocês vão fazer só isso, não precisa fazer mais, tá? Isso aqui é super importante, se vocês fizerem isso bem feito, vocês vão conseguir alfabetizar muito bem as crianças. Aqui eu tenho a nossa cordinha maravilhosa, cordinha maravilha, né? Então, professor, o que você tem que fazer todos os dias com a sua criança no ensino remoto? Você tem que fazer o quê? Você tem que trabalhar consciência fonológica, né? Você tem que trabalhar habilidades de decodificação, princípio alfabético, soletrar palavras, reconhecimento direto de palavras, palavras familiares, tá? Isso daqui, que é essa parte da cordinha de baixo, você tem que trabalhar bastante, de uma forma direta, né, explícita e automática. Quanto mais automática essas crianças reconhecerem palavras, quanto mais automático for esse reconhecimento, esse trabalho de consciência fonológica, de princípio alfabético, mais rápido ela aprende a ler. E essas cordinhas de cima, essas habilidades aqui de cima, o que é isso aqui de cima? O que é importante ter? Eu vou fazer todas essas coisas de baixo, mas eu preciso trabalhar textos, raciocínio verbal, vocabulário, conhecimento, compreensão de linguagem, tudo isso. Gente, só essa cordinha dá uma live dá um curso. Só dessa cordinha aí, cada habilidade dessa, dá pra gente trabalhar separadamente. Quais as dificuldades de leitura? Lembra lá que a gente tem que saber as dificuldades de leitura das crianças? Então, aqui eu vou dar 3 dicas para vocês, quando vocês estiverem fazendo lá online, para vocês ficarem de olho quais as maiores dificuldades das crianças, tá? Então, vamos lá. Má compreensão da linguagem. O que acontece? A criança, ela consegue decodificar, mas ela não consegue entender o que ela leu, tá? Então, a gente tem que trabalhar aí habilidades de compreensão leitora dessas crianças e principalmente de linguagem mais focada em contexto, tá? Má decodificação. Aqui, a compreensão, ela consegue falar, ela consegue entender o que é falado, mas na hora dela ler, ela não entende o que ela leu, ela lê picadinho, geralmente é o leitor disléxico. E também nós temos fraquezas nas duas áreas, né? As duas, ela tanto tem dificuldade para decodificar, quanto tem dificuldade para entender. Bom? Então, você tem que ver aonde que está o seu aluno. O seu aluno está com um problema onde? É na decodificação? Então, você precisa trabalhar aquelas coisas lá, ó, de percepção de princípio alfabético, consciência fonológica, essas habilidades, tá? Agora, ele consegue decodificar bem, mas ele não consegue entender o que ele leu, então você tem que trabalhar mais vocabulário, trabalhar mais outras habilidades juntas, ok? A instrução explícita, vou terminar falando que isso daqui, eu acho que é a cereja do bolo aqui do ensino EAD, né, do ensino remoto. Você tem que fazer instrução explícita, e aí nós vamos explicar
que a instrução explícita, ela é uma metodologia eficaz, ela é uma estratégia na promoção de aprendizagem para crianças com dificuldade, mas, Luciano, meu aluno não tem dificuldade, mas pensa assim, ó, se ele funciona para criança que tem dificuldade, funciona para todas as crianças. A gente chama isso de design universal da aprendizagem, tá? O que é instrução explícita? Ela facilita o pensamento e a organização, baseada em perguntas, tem menos carga na memória de trabalho, ela é melhor para a atenção, ela permite a prática e ela permite também coleta, que a gente vê se a criança está aprendendo ou não. Mas como eu vou fazer instrução explícita, Luciana, no ensino remoto? Vou mostrar para vocês. Bom, a primeira coisa, eu tenho que fazer a modelagem. Primeira coisa é falar para ele, por que você está aprendendo aquilo? Gente, hoje nós vamos aprender o som de uma letra muito legal. Hoje nós vamos aprender o som da letra M. Isso mesmo, nós vamos aprender o som, nós vamos reconhecer essa letra. Quando ela aparecer, a gente vai descobrir que é ela, tá? E a gente também vai escrever essa letra para ficar gravada aqui na nossa cabeça. Pronto, eu falei o porquê que a gente vai estar fazendo a letra E. Como que nós vamos estar fazendo isso? Então, nós vamos estar fazendo isso agora e vocês estão recebendo, e aí eu não sei como vocês vão estar, se às vezes vocês vão dar folhinha para as crianças, ou enfim, né? Vocês têm aí, junto com vocês, uma folhinha de atividades que a professora mandou para vocês, e aí nessa folhinha de atividades tem uma letra M, olha que legal. Então, vocês estão vendo aí essa letra M? Tá, então agora eu vou passar o dedo aqui e eu vou fazer o som dessa letra, ó. Viram? Agora vamos fazer juntos? Vocês estão fazendo e eu estou fazendo. Então, o que eu estou falando? Eu estou fazendo o porquê, eu estou falando como nós vamos fazer, e aí eu já estou entrando numa outra área de instrução explícita que eu já estou modelando. Eu dei o exemplo, eu fiz o exemplo, e agora eu vou soltar o exemplo. Então, agora faz você aí sozinho para ver se você sabe passar o dedinho e fazer o sonzinho. Vamos lá? Muito bem! Você conseguiu! Gente, é difícil fazer isso no ensino remoto? Eu só quero entender se isso é difícil de fazer no ensino remoto. Ou eu estou falando uma coisa que é impossível de fazer. Ou não? É fácil? É difícil? O que vocês acharam? Vocês acharam que isso aqui dá cola no ensino remoto? Isso? Isso é o trem da instrução explícita. E tem gente que acha que isso é ensino tradicional. Não, você está explicando para a coitada da criança o que ela tem que fazer. É só isso, gente. É só isso, tá? Tá, então vamos lá. Então você vai falar o porquê, o como, o quando. Nós vamos aprender isso nessa aula de hoje, tá? E aqui, nessa aula online que nós vamos ter, você vai ter com esse seu papelzinho. Então você explicou o porquê, o como e o onde para a criança. Ok? Então, ó, nessa etapa vai demonstrar a tarefa para os alunos, descrever o que está sendo feito e como tem que ser feito. Explique ou demonstre a habilidade da mesma maneira para os alunos praticarem. Use uma linguagem clara, concisa e consistente. Concentre-se nas partes mais críticas do conteúdo que vai ser ensinado. Pronto, é isso. Eu dei a dica para vocês de como vocês podem estar alfabetizando de forma remota, ok? É assim que a gente faz. O que vocês acharam? A Fernanda falou que não. A Fernanda falou que não dá para fazer. Fernanda, por que você acha que não dá para fazer? Eu acho que você acha que é muito difícil? Porque o que vocês podem fazer também... Luciana, eles não têm, às vezes, material para estar fazendo isso, né? Folhinha. Porque as atividades, a parte das folhas do material concreto é importante que a criança tenha. Mas qualquer coisa, se ela não tiver, você pode, sei lá, ver se a criança tem um giz, tem alguma coisa. Sabe o que você pode fazer também? Você pode dar palitos para essa criança. Pega palito de sorvete, né? E constrói o M com palito de sorvete e fala, agora, gente, nós vamos construir essa letra M que tem o som como? Porque, pelo amor de Deus, não ensinem só nome de letra para criança. A gente não alfabetiza com nome de letra, a gente alfabetiza com som de letra, tá? Então vamos botando os palitinhos e vamos fazendo o sonzinho? Então vamos. Ai, que legal! Olha, nós fizemos com os palitinhos o som do M. Vamos passar o dedinho de novo no som do M? Vamos! Muito bem, pronto. Agora, a gente vai pensar aí, eu vou falar para vocês, vou mostrar umas figuras aqui para vocês,
Deixa eu pegar aqui um livro do Proleia para vocês, para a gente brincar, que agora eu já empolguei. Vou mostrar aí umas figuras para vocês de coisas que começam com M, de figuras que começam com M. O que você pode fazer aí, professora e professor, aí na sua TV, ou aí no seu WhatsApp, ou aí na sua... Gente, professor é um bicho que dá conta, que inventa. Você dá uma cola quente, um EVA pro professor, é o MacGyver. Vocês não estão entendendo, a gente faz qualquer coisa. Ó, aí você pega, por exemplo, esse aqui é o material do Proleia, tá? Mas vamos supor, eu não tenho Proleia. O que você vai fazer? Pega figuras de macaco, melancia, moto, milho e muro, ou coisas que começam com M. E aí você coloca na frente e fala assim, então agora, ó, a primeira atividade explícita você já fez, que você mostrou ele. Agora é uma outra atividade, outra instrução explícita. Muito bem, crianças. Agora a gente já descobriu o nome do M, a letra M, e aí vocês fazem uma atividade para ver se elas adquiriram essa questão do M, beleza? Aí, sabe o que vocês vão fazer? Agora eu vou mostrar para vocês aqui várias figuras e nós vamos falar o nome dessas figuras. Vamos ver o nome dessas figuras, gente? Aí pega uma figura lá do macaco. O que é isso aqui? Macaco! Macaco! Vamos fazer o som? Macaco! Macaco! Muito bem! Não tem aquele palito lá que nós botamos? Cola lá o trem do macaco. Então desenha o macaco aí na figura de vocês, aí na folha sulfite vocês desenham o macaco. E aí o macaco come banana, aí vocês imitam o macaco e cantam a música do macaco, enfim, tá? Aí você pega uma outra e fala assim, o que é isso aqui? É uma fruta, uma melancia. Melancia. Vamos fazer o som? Melancia. Muito bem, melancia. Quem que gosta de comer melancia? Ah, a melancia é doce, a melancia é verde, a melancia é lá. Faz todas aquelas coisas que a gente faz. Desenha a melancia aí no M. Eu tô dando uma aula aqui de alfabetização. Vocês podem já pegar esse trem aí, ó, e aí já implementar amanhã. Vocês podem fazer isso com todos, né? E aí vocês podem fazer uma história com essas figuras, vocês podem fazer uma história maluca. Era uma vez um macaco que não gostava de banana, que comia melancia. E ele enfiava a melancia na mala, e a mala tinha uma mola, e a melancia ficou amassada na mola. Sei lá o que a gente vai inventar. A gente pode inventar um monte de coisa, entendeu? Tá? Então, a gente pode trabalhar bastante isso. Bom, a instrução explícita, ela tem essa modelagem que promove a compreensão. E, Luciana, e para criança que tem autismo, TDAH, dislexia, DI? A gente faz isso daqui para essas crianças, tá? Isso daqui é regra, mais do que para qualquer outra criança. Prática guiada e prática independente, tá bom? A instrução explícita, você pode estar corrigindo os problemas, né? Agora no ensino remoto, às vezes pode ser mais difícil, né? Mas a gente consegue perceber ali as dificuldades que as crianças podem ter. As crianças, elas ganham motivação, porque a possibilidade delas acertar é maior. E é sempre legal você dar um feedback falando para a criança se ela tá bom, se não tá, enfim, todas essas coisas. É legal porque a gente trabalha com tarefas práticas, faz várias vezes, tem um tempo para isso, ajuda na memória, porque a criança está fazendo, e é legal a gente medir o que aí está dando certo. Bom, então vou concluir a aula de hoje, né? Concluindo. Alfabetização no ensino remoto. O que a gente viu hoje, né? Nessa aula de quase 1h20. Tem que ser extremamente estruturada. Tem que ser hierarquizada cognitivamente. Objetivos e conteúdos têm que estar muito bem alinhados. Aproveitar outros momentos diários para fixação e estimulação. Atividades para uma avaliação formativa e um trabalho de instrução explícita. Tanto explícita, o professor falando, quanto explícito visualmente para a criança não se perder no que pode acontecer. Aí eu gosto muito dessa frase, né? Educar as crianças para que não seja necessário punir os adultos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou tirar as dúvidas de vocês rapidinho. Vamos lá? Então vamos lá. Tem gente perguntando do Proleia. No Instagram não fica gravada a live, mas fica gravado tanto no Face quanto no YouTube, tá bom? Tem gente perguntando do Proleia, não sei se a gente tem vaga ainda, se tiver o link aberto lá, vocês adquirem, porque a gente provavelmente já deve ter encerrado. A gente só estava vendo alguns boletos que não estavam sendo pagos, tá bom? Quem quiser, pede o link, o pessoal dá o link da página de venda para vocês verem tudo que tem lá e tal, e para vocês adquirirem e comprar, tá bom? Vamos ver mais, vamos ver mais.
Pessoal perguntando quando vai ter novo ProLeia. Amei, prof. Legal. Que mais? Gostei muito, gratidão. Por quanto tempo ensinar uma letra? Ótima pergunta. Por que a gente precisa estar fazendo essa avaliação formativa? Porque na avaliação formativa a gente vai estar mostrando e vai estar vendo se a criança conseguiu aprender. Sabe como que é legal? É legal você fazer uma revisão, passar a mostrar outra letra e daí você faz uma revisão. Geralmente, dependendo da criança, a gente consegue ficar aí uns 2, 3 dias ensinando a letra, o som da letra. Mas aí depende, se você vai ensinar só o som da letra, ou seja, você já vai fazer a junção. Porque é interessante a criança entender o funcionamento do alfabeto também. Bom? Live maravilhosa, gratidão. Que bom que vocês gostaram. É sobre o material para as aulas, para as crianças de 3 a 4 anos. O material de crianças para 3 a 4 anos vai ser esse daqui que nós vamos lançar, tá? Para criança de 3, 4 e 5 anos, é o Brincar, Descobrir e Aprender. Esse material, ele é lindo e maravilhoso. Nas próximas semanas aí, quem tem educação infantil, precisa trabalhar com as crianças de educação infantil, vou dar só uma palhinha para vocês de como que vai ser esse material maravilhoso, tá? Esse daqui é material para criança de educação infantil. Ele trabalha a numeracia, totalmente alinhado com a BNCC. Ai, que coisa mais linda. Esse material, se você que é pai, que é mãe, que é educador infantil, que é professor particular, que você está levando material diferenciado para as crianças, nós vamos ter, e como sempre na Neuro, né, a gente tem todo o que tem que estar sendo desenvolvido, tá, com as crianças, tá? A gente tem a explicação de como fazer com cada material. Esse aqui é o nosso material de educação infantil, que tá bárbaro, mas é mais pra frente, nós estamos terminando de alinhar ele. Daqui a pouco nós vamos lançar, tá? Tem um aluno que foi classificado com QI de uma criança de 3 anos e 7 meses. Ele tem 7 anos. É possível alfabetizá-lo? Renan? 3 anos e 7 meses, você vai ter que trabalhar bastante vocabulário, mostrar sons de letra. Aí você tem que ver o tamanho da memória de trabalho dele. Ele vai demorar mais. Criança com DI demora 2 a 3 vezes mais para se alfabetizar. Mas é importante olhar educação baseada em evidência, instrução explícita e principalmente multissensorial, tá? Mas a alfabetização agora, é bom trabalhar essas outras habilidades, consciência fonológica